A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa Arqueologia, o Histórico e o Profético. Estou aqui novamente com o pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor a todos. Senhor. Doutor Alberto, paz do Senhor. Paz do Senhor. Doutora Jurama, paz do Senhor. Paz do Senhor. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Nabucodonosor, mas vamos falar mais sobre Dario, sobre Xerxes. Vou passar a palavra ao pastor Luiz Eugênio para dar início ao nosso episódio de hoje. Meus irmãos, nós vamos aqui ler o texto da palavra de Deus em Ester. Ester, capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do verso 1, diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, isto é, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias assentou-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No 3º ano do seu reinado fez um convite a todos os seus príncipes, seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Depois nós vamos comentar sobre esses 180 dias de festa aqui, mas Xerxes ou Assuero, né? Alguns estudiosos acham que pode ser o título que os monarcas recebiam, né? Os persas, né? O rei Assuero foi governante da Pérsia entre 486 a aproximadamente 466, 65 por aí, né, antes de Cristo. Ele é mais conhecido como Xerxes, né? Seu nome grego pelo qual aparece em relatos extrabíblicos, sendo que apenas o livro de Ester, esse nome mencionado como Assuero, né? O livro de Ester aparece Assuero aqui. E alguns estudiosos consideram que Assuero pode ter sido um tipo de título real, né? Título real que os monarcas persas recebiam. Mas há o consenso de que o rei Assuero foi filho de Dari I, isso mesmo, né? Dari I. E neto de Ciro. O pai de Artaxerxes, né? O mesmo Artaxerxes que apareceu no contexto de Esdras, Neemias, Esdras 7.1, Neemias 2.1. O governante do império da Índia, Etiópia, com 127 províncias, conforme lemos aqui nesse primeiro capítulo, ele tinha um poderio muito grande, né? Esse homem era um homem poderoso mesmo. Segundo relatos bíblicos, o rei Assuero governou o império grande, potente, o grande império que tinha, né? Essa questão nós vamos depois comentar com mais detalhes, como que como foi o poderio do Assuero. Os demais companheiros vão comentar, aqui a doutora Jurama, o Albert e Ian vão entrar em detalhes. Depois eu vou entrar em detalhe, mas no final, falando sobre essa comemoração dele aqui, nessa grande festa, né? Eu vou deixar a palavra com vocês agora. Eu só vou citar aqui a história, primeiro, de Nabucodonosor da Babilônia, porque eu fui no Museu de Jerusalém e lá tem esse cilindro que está ali no Museu de Jerusalém, que é o cilindro de Nabucodonosor. Nós já mostramos aqui o cilindro de Ciro, né? A doutora Jurama já mostrou aqui para nós em episódio anterior o cilindro de Ciro, e tem esse cilindro de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi lá o rei de Babilônia, que o Império Medo-Persa conquista através de Ciro. E hoje nós vamos contar agora a sequência. A doutora Jurama vai mostrar para nós alguns achados arqueológicos da sua visita lá no Museu de Londres. Pai Senhor, doutora Jurama, mais uma vez. Pai Senhor, o interessante é que o Xerxes, ele tem esse nome grego, Xerxes. E a Bíblia, então, conta para nós o nome hebraico dele. Interessante porque também Ester também é chamada de Hadassa. Só para a gente fazer essa comparação, para poder compreender que às vezes os nomes eram mudados por questões culturais, religiosas,
porque os nomes faziam muito sentido para as pessoas, então eles, ali no cativeiro, eles tinham nomes mudados. Então, a Bíblia também mostra esse nome hebraico, esse relato do nome hebraico, né? Albert, quer falar fazer alguma consideração antes da gente entrar no assunto? Antes aqui do programa, nós estávamos comentando sobre esses reis persas. Foram muitos, né? E os nomes se complicam porque, às vezes, o nome é o título dele, né? Dario. Tem Dario I, Dario II, depois tem Xerxes, Artaxerxes. Parece que Artaxerxes teve um filho chamado Xerxes também. Então, e ainda você tinha comentado que na Septuaginta, quando eles tentaram organizar isso, aí que eles complicaram mais tudo. Então, assim, eu acredito que para a gente se situar um pouco, nós temos que falar do que nos interessa na Bíblia aqui. Muito bom. Então, a história que está na Bíblia começa pelo sonho do rei que Daniel interpretou, aquele sonho da estátua, que se Daniel não tivesse interpretado, estava todo mundo confuso até hoje. E então Daniel salvou a humanidade inteira. Ele falou que a cabeça era Nabucodonosor, depois os troncos, o abdômen, as pernas. Ele divide esses impérios com aquela estátua. Então, a estátua começa falando dos grandes impérios que existiram, que Deus considerou, não foi? Os grandes impérios, que começou com o Império Babilônico, com Nabucodonosor. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu sei que muita gente se confunde com isso. Antes dessa estátua, antes desses impérios, existiu um outro grande império, que era o império onde Senaqueribe, Assírio. era o imperador, era o Império Assírio, que a sua capital estava na cidade de Nínive. Então, esse império foi antes. Eles entraram em Israel, levaram cativo o pessoal do norte de Israel. Foi antes de Nabucodonosor. Aí a história nossa começa com o sonho que Daniel interpretou com a estátua. Eu não sei se já falamos sobre Nabucodonosor, algum outro episódio. Não, vamos falar num próximo episódio. Ainda é. Então, hoje nós vamos entrar no Império Persa, que sucedeu o Império de Babilônia, o Império de Nabucodonosor. Começa com a invasão dos persas em Babilônia, quando um dos filhos lá de Nabucodonosor, um sucessor, teve a visão na parede. Belsazar. Belsazar, que era inclusive o apelido de Daniel também, né? Então é isso que fica... Confunde tudo. Confunde, mas Belsazar viu escrito na parede, Mene, Mene, como é que tem um sotaque diferente, né? Mene, Mene, Tekel e Parsim. E Parsim. Cada um fala de um jeito. Então ele viu escrito, assim, hoje mesmo o seu reino vai cair. Naquela noite, eles represaram lá o rio Eufrates, entraram por dentro da muralha, e Ciro, o seu exército, né, tomou Babilônia, e começou o império a partir dali, o Império Persa, ou Império Medo-Persa. Então Ciro o Grande foi o grande conquistador, foi o grande rei, o poderoso Ciro o Grande. É chamado de Ciro o Grande. Pois é, depois dele começa a confusão, né? Ciro, depois tem Dario I. Esse Dario, vou voltar no Ciro. O Ciro foi quem idealizou o império, que seria diferente do império de Nabucodonosor. O império de Nabucodonosor, ele proibiu o culto, proibiu as pessoas de terem suas crenças, e foi muito duro, destruiu o templo, levou cativo as pessoas, né?
Já o Nabucodonosor. Já Ciro, ele tinha uma outra visão, ele queria se perpetuar. Então, ele foi apaziguador, ele liberou as pessoas lá do seu império para terem a sua vida, a sua tradição, seus cultos, inclusive Israel. Uma coisa interessante de Ciro, que parece pela Bíblia que ele reconhecia o Deus de Israel como sendo Deus. E ele até diz, né, que o próprio Deus me recomendou a reconstruir o seu templo que está em Jerusalém. Pelo menos Artaxerxes fala disso. Artaxerxes vem lá depois, mas então Ciro o Grande entrou, conquistou. Depois o seu sucessor Dario que conta a história de Daniel na Cova dos Leões. Foi com Dario que Daniel foi lançado na Cova dos Leões. Ele fez o decreto, não podia voltar atrás, e era uma coisa deles lá. Ele fazia o decreto, nem ele mesmo podia revogar. Então Daniel foi apanhado lá orando e tal, jogaram ele na Cova dos Leões. Foi com Dario, certo? Foi sucessor do Ciro. Depois de Dario vem Xerxes. O Xerxes era o nome persa dele, tem um sotaquezinho diferente. A gente fala Xerxes, né? E o seu nome dado pelos judeus era Assuero. Confere, doutora? Confere. Assuero era o nome hebraico, aramaico de Xerxes. E você vai falar sobre ele, né? Sim. Depois de Assuero veio Artaxerxes. Então é Ciro, Dario, Xerxes e Artaxerxes. Ciro, Dario, Xerxes, que era Assuero, e Artaxerxes. Eu não vou nem falar, já falando, que entre eles aí parece que tinha um filho que era o mesmo nome do outro, era o nome do avô, por isso que confunde. Inclusive Artaxerxes encerrou o reinado dele com um dos sucessores dele, que foi Dario III. Então aparece de novo, porque Dario, Xerxes era como se fosse um título. Acredita-se que era um título, porque não era o nome próprio, era um título que se dava aos reis. Eu vou fazer um comentário, eu acho que você pode falar antes, né? Você vai falar de questão do Xerxes, as evidências de Xerxes, não é isso? Sim. Então você continua, depois eu... Doutora Jurama foi lá no Museu de Londres e tem alguns achados, né? E vai falar sobre o Assuero. A história é contada por Heródoto. Heródoto foi chamado pai da história do século V a.C., né? Ele teve seus escritos publicados na época do Artaxerxes. Então, ele conta toda essa história porque ele narrou as guerras da Pérsia com a Grécia. Então, ele tinha uma visão também muito anti-persa. Então, ele narra muito o Xerxes como um sujeito tirano, muito bruto, muito mau. Mas a gente tem essa história, e é interessante que essa história ela encaixa perfeitamente com a descrição do livro de Esther. A gente podia até colocar aquele quadro das datas. Então, no livro de Esther, no capítulo 1, versículo 3, nós lemos o seguinte: no terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos os seus homens ilustres e oficiais. Estavam presentes os mais destacados líderes militares da Pérsia, os príncipes e os nobres das províncias. Interessante, porque isso aqui bate exatamente com o que Heródoto fala.
em 483, foi o terceiro ano do reinado. Ele começou a reinar em 486, quando o seu pai Dario faleceu. Então, no terceiro ano do reinado, ele dá esse banquete, inclusive o pastor Luiz Eugênio menciona, 180 dias, e existe essa ideia que essa reunião era um preparo justamente para essa invasão da Grécia. A palavra fala claramente que ele estava ali com os seus militares oficiais. Então, é interessante isso, né? E aí acontece esse período de 4 anos, em que Xerxes ele vai para essa invasão, inclusive ele teve uma vitória importante, mas ele é derrotado lá, e ele volta então no livro de Esther, capítulo 2, versículo 16, quando começa a história dela indo ao rei, ali é o 7º ano do seu reinado. Ele volta exatamente como é relatado nos relatos históricos, ele volta para a fortaleza de Suzã, que é onde acontece toda a história de Esther, já no ano 479 a.C., no 7º ano do seu reinado. E então, a partir do 7º ano, Heródoto não conta mais nada sobre isso. E aí a gente tem o quê? O relato bíblico, que é a história de Esther, do capítulo 3 ao capítulo 6, contando toda aquela intriga de Amã, e tudo se passa então nesse período, que vai do 12º ano ao 13º ano do reinado dele, de 474 a 473 antes de Cristo. Então, o interessante é a gente ver as confirmações históricas, e a gente também tem as confirmações, além disso, arqueológicas, né? A gente podia colocar a figura lá do Palácio de Suzã. Esse palácio está lá no Irã. Nós podemos ver aqui na imagem, uma imagem do Google Earth. Então, essa é um lugar arqueológico, um sítio arqueológico, onde a gente tem as ruínas do palácio que foi construído por Dario, pelo pai de Xerxes. E todo o enredo do livro que nós estamos tratando, ele acontece nesse lugar. Mas o interessante é, quando nós vamos lá em Esther, capítulo 5, versículo 1, nós lemos o seguinte: passaram-se 3 dias, Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono na grande sala real, de frente para a entrada principal. E temos vários versículos descrevendo com detalhes o palácio. Depois a gente vai em Esther 6, 4, e é a parte que entra Amã, então fala o seguinte: então o rei indagou, quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo, isso é, no pátio exterior do palácio real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca, e por aí vai. Então, são vários versículos que descrevem esse palácio com detalhes. Então, quem lê, quem vai e estuda a arqueologia desse lugar, fala, quem escreveu o livro de Esther conhecia com detalhes o palácio. E então, essa era a casa de inverno, né, dos reis ali, persas. A capital era Persépolis, que tem outros achados muito interessantes. Nós vemos então, a gente podia colocar um vídeo, aquele vídeo que eu fiz lá no Museu Britânico. Eles têm uma coisa muito interessante lá, e eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Um monumento da cidade de Persépolis, de um rei persa, possivelmente Xerxes, o rei referido no livro de Esther. Note o cetro na sua mão.
essa figura que está lá no Museu Britânico, acredito que seja o Xerxes, que seja o Assuero. E o interessante é que eu fiquei muito impressionada, porque a gente vê ali na mão dele, não tem uma espada, não tem uma coroa, é exatamente um cetro, como o livro de Esther nos conta, que a vida dela dependia que ele estendesse o cetro para que ela tivesse Interessante. o seu pedido atendido. E nós temos um outro achado muito interessante, também, que também está preservado lá no Museu Britânico, que são as paredes desse palácio que a gente mostrou aqui, de Suzã, da Fortaleza de Suzã. Eu gostaria também que fosse colocado. O Palácio do Rei Dario, foi construído pelo Rei Dario, e ali, então, o seu filho Xerxes utilizou, né, aquele palácio. Podia só dar uma parada nessa figura. E olhem que interessante, no livro de Esther, capítulo 1, versículo 6, é muito interessante porque o livro descreve a decoração do palácio. E aí nós vemos como que bate exatamente as cores descritas da decoração do palácio com esse achado arqueológico. E diz o seguinte: o jardim possuía grandes cortinas em tecido branco, verde e azul celeste, atadas a finas argolas de prata e colunas de mármore puro, cordões de linho e etc. Olha, se tivesse falado era vermelho, era lilás, podia tantas cores, amarelo, mas exatamente as cores que estão vivas até hoje, maravilhosas, né? Bem preservadas. Então, assim, como que a palavra é tão maravilhosa, cheio de detalhe, né? Cheio de detalhe, como que vai tudo se encaixando. E a gente tem até uma curiosidade, né? Se a gente for pensar um pouco na história de Esther, quando Mardoqueu, ele conta que havia uma trama dos próprios guardas do rei ali do palácio contra a vida do rei Assuero, né? E ele fala sobre Bigtã e Teres. Provavelmente eles vestiam uma roupa assim. A figura deviam ser assim, né? Os homens que ficavam ali na guarda. Essa barbinha aí, que está na moda hoje, né? Já foi a moda era essa aí, dos guardas. Então, o interessante também que eu acho que a história fala que Assuero, ele foi livre dessa primeira investida que os seus homens ali da guarda fizeram, mas a história conta que o final dele foi exatamente esse. Ele foi assassinado pelo chefe da guarda real, que era alguém ali oficial dele, né? O que eu gostaria de finalizar aqui esses achados arqueológicos. Tem muitos achados arqueológicos. Eu trouxe até um outro que chama Inscrição Daiva. Vamos colocar ela aí também. Ela foi encontrada em Persépolis, que, como eu falei, é a capital, né? Interessantíssimo isso aqui, porque a Inscrição Daiva, ela bate com o relato de Esther, com o capítulo 1, de 1 a 3, que o pastor Luiz Eugênio leu no começo, que fala da extensão do reino de Xerxes. Fala, olha, eu reinava, né? Pastor, é uma extensão territorial enorme. E essa inscrição fala exatamente, ela enumera todas as províncias que ele recolhia tributo, que ele era... Isso foi encontrado lá, falando de Xerxes. Então, tem várias referências sobre ele.
Mas o que eu acho muito interessante todos eles se colocam como grande, né? Eu sou grande, meu pai fulano grande. Contando vantagem. Todos contam vantagem. E aí a gente vai para a palavra e o que a gente encontra na Bíblia? Homens comuns, que fizeram grandes feitos, mas eram cheios de falha. E é a realidade que está aqui. Ninguém, assim, não tem elogios, né? Homens, sim, são homens importantes, especiais, mas as falhas e os erros estão registrados. A Bíblia não quis deixar nada disso obscuro. Está muito bem registrado, né? A falha de cada um deles, né? Perfeito só o Senhor Jesus. Mas todos que antecederam os reis e tudo, enquanto isso, essas inscrições todas falam de homens incríveis. Né? Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela é tão realista até nisso, né? Com certeza. Eu vou fazer Amém, fica à vontade. uma continuação. Jurama falou de Xerxes, o nome dele em hebraico era Assuero, acredita-se, né? Que era como se fosse um nome dado pelos judeus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tem um historiador, ele escreveu a Pérsia e a Bíblia, Eduard Yamushi, e ele consolidou perante os estudiosos esse paralelo, né? Xerxes e Assuero são a mesma pessoa. Interessante. Porque fica sempre os nomes mudam, né? Então, assim, a importância disso tudo é a história de Israel, é a confirmação da nossa Bíblia como sendo a nossa fonte de história mais fidedigna. Não tem nada mais preciso do que a Bíblia. O tempo passa e tudo mais e a Bíblia continua sendo precisa. Então, de novo, Nabucodonosor antecedeu Ciro. Ciro foi quem entrou, tomou, conquistou, foi Ciro o Grande. Teve o seu sucessor, Dario. Depois aparece Xerxes. E o seu sucessor, parece que teve umzinho aí no meio, mas se a gente for falar disso, vira uma salada. É muita gente, muito nome. O sucessor de Xerxes foi Artaxerxes. Primeiro, Artaxerxes aparece na Bíblia, no livro de Neemias, e ele que faz o decreto liberando a reconstrução do muro e a reconstrução do templo. Também no livro de Esdras, aparece ele lá no capítulo 4, no livro de Neemias, no capítulo 2, fala no mês de Nissan, no 20º ano de Artaxerxes, ele fez um decreto para o pessoal reconstruir Jerusalém. Aí tem uma confusão nesse meio, o pessoal manda parar, e aquela luta de sempre para reconstruir, mas no final, com muita luta, eles conseguem reconstruir. Sobre Ciro, nós já falamos aqui, que foi quem conquistou, existiam profecias a respeito de Ciro, 150 anos antes dele, Isaías profetiza que Ciro iria reconstruir Então Ciro deixa o decreto lá, iria reconstruir Jerusalém. Iria reconstruir a cidade. Ciro fala de si próprio. O livro de Crônicas termina com a declaração, com essa profecia de Isaías, relembrando a profecia de Isaías. O livro de Crônicas, segundo Crônicas, termina, e logo em seguida o livro de Esdras começa com a declaração de Ciro, falando de si próprio, que Deus ordenou ele para que ele reconstruísse a cidade. Então fica escrito lá, quando Artaxerxes fala para reconstruir, é porque já estava determinado lá a reconstrução desde a época de Ciro, correto? Não é isso? Então é isso aí. Artaxerxes que fala
sobre ele dá o decreto, né, para a reconstrução. Sobre Artaxerxes tem uma figura que acharam dele, seria o túmulo dele, com a figura do homem com arco na mão, e a gente vai colocar aí. O que eu acho interessante de achado dele é o copo de prata. Que tem um nome, inclusive. Que aí a gente fica imaginando, será que Neemias entregou aquele copo? Não é? Acharam justamente o copo. É muito interessante, o nome né? dele. Então pode ter sido o copo que Neemias, aquela passagem, né? Porque você está triste. Não, aí ele fez um clamor na hora, assim, meu Deus, me dá sabedoria aqui, o que eu vou falar? E falou certinho, né? Deus deu sabedoria a ele e ele se compadeceu. Realmente, o período persa foi um período muito importante. O período babilônico foi um período muito difícil, que tomaram tudo, e o período persa foi o período que eles foram reconduzidos à terra, reedificaram os muros e o templo de Jerusalém. Amém, né? Amém. Muito interessante essa história do Assuero, né? Uma história bíblica, e tem os achados, né? E essa história que a irmã Jurama contou aqui é muito importante, essa do cetro, né? Uma coisa maravilhosa. É uma coincidência incrível. Porque é a Bíblia e os achados confirmando ali. Nós já estamos meio avançados, pastor Luiz Eugênio, as conclusões aqui. Eu queria só fazer uma menção aqui. Essa história aqui, a questão da esposa do Xerxes, né? A mestre, né? O nome dela, né? E alguns consideram que pode ter sido a Esté ou talvez a Vasti, mas o Heródoto, ele é interessante que ele faz a confirmação da história do Xerxes aqui, né? Porque o historiador, confirmando essa existência, provavelmente no ano 470, por aí, né? 470 e pouco. E segundo aqui o Xerxes foi no ano 486 a 465, a vida dele aqui. Agora é interessante lembrar, em tudo isso aqui, que a questão da Esther, como que ela adquiriu a posição dela, ela quando adquiriu a posição dela no reino, ela não pediu nada, certo? Ela não pediu assim, podia pedir riqueza, alguma coisa, mas a preocupação dela era com o povo, né? Era com o povo ali em volta, ali, os judeus estavam ali naquela situação, porque esses judeus que estavam nessa região aqui são judeus que não voltaram para Jerusalém, né? Alguns se acostumaram com a cidade, que a questão toda, ficaram por ali, né? Podemos dizer assim, né? Ficaram por aquela região. Agora, o que acontece? A Esther, ela é tipo da igreja, a igreja fiel, né? Porque ela não preocupou com os valores dela, mas o valor do seu povo, né? A igreja está preocupada com isso nessa hora. E a Esther, ela tinha a proteção de Mardoqueu, né? Mardoqueu, que é a simbologia do Espírito Santo, né? E é uma oposição contra o Mardoqueu de Amã, como havia um juízo para os judeus ser destruído, havia um juízo que a armação de Amã, tudo ali, mas o livramento viria, né? Então, a oposição sempre vai haver a bênção, né? O irmão tá numa situação, aqueles que articulam alguma coisa para destruir ali aquele povo que estava ali, o povo, os que estavam ali, que serviam a Deus ali, sempre vai ter essa articulação do Amã, que é o tipo de adversário, contra os fiéis, né? Agora, o importante é o seguinte, você vai observar no livro de Esther que houve jejum, houve oração, houve dedicação para Deus livrar o povo para livrar. Esther, ela inquiriu ali um preparo, vamos fazer um preparo, porque aqui o Senhor vai ter que dar um livramento. E veio, esse livramento veio de uma forma extraordinária, né? Que aliás o adversário foi destruído. O Amã foi destruído e não o que ele queria destruir foi destruído. Então, eu concluo, viu, Amã? Viu com a questão de Amã aqui, viu, Ian, eu concluo com a seguinte forma, falando que com toda oposição que nós enfrentamos, toda oposição que a igreja enfrenta, ela está confiada no livramento que o Senhor tem para o seu povo, né? Porque, como Jesus falou, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Há uma oposição, vai existir sempre. Às vezes o irmão enfrenta oposição no seu local de trabalho, na sua vida diária. A oposição vai existir. O objetivo do adversário era qual, querido Amã? Era destruir o povo judeu de vez, destruir o servo de Deus, tudo ali. Então, o objetivo continua o mesmo.
O adversário veio para matar, roubar e destruir. Mas o Espírito Santo, que está com a igreja nessa hora, que Jesus enviou, Jesus falou, não estareis sós, enviarei o Consolador. Das horas difíceis, lembrou o seguinte, que você não sabe de onde vai vir o escape, mas assim como veio o escape para o povo de Israel que estava aqui com Esther, com Mardoqueu, o servo de Deus sempre tem um escape. Da onde vai vir, não sabemos, mas o Senhor vai prover todas as coisas. Não é isso? É interessante esse reinado dos persas, né, o Medo-Persa, que é o atual Irã, que falou que era um reinado, digamos assim, mais bondoso, né? E nessa citação do Dr. Albert, a gente vê uma parte de bondade do rei, né? Quando Neemias sentou à mesa, ele diz assim, por que está triste o teu coração se tu não estás doente? Não estás doente. Então, como se fosse sensível, né? A preocupação dele com Neemias, daí Neemias coloca, não, como que eu não estarei triste se a casa dos meus pais está lá em ruínas, né? Então, e ele se comoveu com aquilo ali também, né? O Ciro já tinha feito isso. Isso aí já não é o Xerxes aqui, já é o Artaxerxes. É o Artaxerxes, né? Mas é uma geração. É o sucessor. Mas é uma geração, é a mesma geração, a mesma dinastia, né? A linhagem, né? A mesma linhagem dos persas, era a continuação dos persas. Então, eles tinham essa sensibilidade, né? E a história conta... O Dario também foi todo amoroso com Daniel, né? A história conta... Sofria com Daniel. Aquilo que o Luiz, a gente já falou no episódio de Ciro, né, que foi o primeiro persa, né, ele falou aqui sobre Ciro, né, profecia de Isaías, lá, a profecia de Isaías, levantá-lo, né? E que ele... Isaías 45, que Deus chama ele de meu pastor, né, meu servo, meu ungido, né? E a história conta que Ciro, ele adorava um Deus único. Foi. E ele chamava de Mazda, que dizia o Deus que pensa. Então, esse reinado persa foi um reinado interessante, né? Foi um reinado que foi bom para o povo de Israel, permitiram a reconstrução do templo, mas hoje aqui nós estamos contando essa história, né, para mostrar que a arqueologia confirma exatamente aquilo que é a verdade absoluta, que é a palavra Lembrando que assim como Senhor. Havia um juízo sobre os judeus, há um juízo sobre esse mundo, hein? Sim. Mas o escape é Jesus, né? É Jesus. Jesus é o escape, né? Amém. Ficamos por aqui hoje. A paz do Senhor a todos. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor.